Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso 53º dia de devocional. E hoje eu quero compartilhar com vocês o texto que está lá em Hebreus, capítulo de número 10, do versículo 19 ao 23. Eu vou ler para vocês. Está escrito assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena confiança de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Esse texto é maravilhoso porque aqui quando você lê o texto de Hebreus, o livro de Hebreus, se você não leu ainda e se você nem é cristão, mas você vai... Eu quero explicar para você o contexto do livro de Hebreus. O livro de Hebreus pega Jesus e apresenta Jesus como a realização, o cumprimento daquilo que foi escrito no Antigo Testamento. É como se fosse um resumo da Bíblia, mas mostrando claramente os lugares onde Jesus aparece, os lugares onde Jesus aparece no Antigo Testamento e é profetizado por figuras, por expressões, etc. E aqui, quando acontece um evento na crucificação de Jesus, que é quando... Para explicar isso eu preciso explicar o contexto, lógico. Mas no Antigo Testamento, quando o povo é liberto do deserto, quando Moisés age como libertador e eles cruzam ali o Mar Vermelho, as 10 pragas são derramadas sobre o Egito e o povo atravessa o Mar Vermelho em direção à Terra Prometida e fica ali andando no deserto. O livro de Levítico vai explicar que Deus manda Moisés construir um tabernáculo, que seria uma tenda, e essa tenda era sempre desmontada e montada de novo e tinha um padrão a ser seguido. E a tenda tinha ali o átrio externo, tinha o templo interno, que era a tenda interna, que era o lugar santo, e tinha o lugar santíssimo, e aí que era o santo dos santos. E o que dividia é que do lado de fora era onde aconteciam os sacrifícios e tinha o tanque de ser lavado. Na parte interna tinha onde apresentava o altar e os sacrifícios, e na parte mais interna, que era o santo dos santos, era dividido por um véu, e ali ninguém podia entrar a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, na parte externa, no átrio, as pessoas podiam entrar e trazer seus sacrifícios. Na parte interna, a primeira câmara interna, era onde eram apresentados esses sacrifícios, os sacerdotes estavam ali e eles apresentavam sacrifícios em favor do povo. Tinha o véu e atrás do véu tinha a Arca da Aliança e ali só era possível entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, essa divisão, esse véu que tirava ali, separava a presença de Deus, os santos dos santos, o lugar santíssimo, de todo o restante do povo. Esse véu, ele é mantido, esse sistema, essa aparência, esse sistema interno, esse design interno do templo, do tabernáculo, ele é mantido no templo quando Davi, quase 500 anos depois ali do tabernáculo, ele aparece e ele fala: eu quero construir uma casa ao Senhor. Deus mora numa tenda e eu moro num palácio. E aí Deus fala para ele: você é homem de sangue, você tem muito sangue em suas mãos, você é homem de guerra, então você não vai construir, quem vai construir é seu filho. Então Salomão constrói o templo de Deus em Jerusalém. E esse templo segue o mesmo padrão ali, o mesmo design do tabernáculo. Tinha também o véu, tinha o lugar santíssimo, o santo dos santos, onde tinha a Arca da Aliança, e o padrão era o mesmo, só podia entrar lá os levitas, quem servia no templo eram os levitas, e quem entrava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, era o sumo sacerdote uma vez por ano, para entregar o sacrifício em favor do povo, em favor dele mesmo, em favor da nação de Israel. E aí o que acontece é que esse templo ele é destruído quando a Babilônia chega e o povo de Israel continua em pecado, etc. e tal, e aí Jerusalém é destruída. Depois esse templo é construído de novo com Esdras e Neemias, depois ali do reinado do Medo-Persa,
né? E aí eles reconstroem Jerusalém, reconstroem o templo. E esse templo ele é destruído de novo quando Roma destrói Jerusalém, lá em meados de 70, 72 depois de Cristo ali. E é assim até hoje. Não tem mais o templo, né? Mas o que acontece na crucificação de Jesus é que quando Jesus está sendo crucificado, ele está ali para render o seu espírito. A palavra de Deus diz que ele dá um brado e ele diz está consumado e entrega o seu espírito. E quando ele entrega o seu espírito e morre, a Bíblia diz que dentro do templo, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Ou seja, Jesus ele vem como mediador de uma nova aliança e por meio do seu corpo, como nós lemos aqui, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Ou seja, o Santo dos Santos, a presença de Deus foi aberta. A presença de Deus não tem mais um véu, eu não preciso mais de ninguém, você não precisa mais de ninguém, de um intermediador para entrar no lugar santíssimo, entrar na presença de Deus. Então o que está dizendo nesse texto aqui de Hebreus 10, 19, é que pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, temos livre acesso ao trono da graça, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ou seja, quando Jesus entrega o seu espírito, quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, por meio do corpo dele, por meio do seu corpo rasgado na cruz. O véu do templo é rasgado também. E quando fala aqui que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, é porque Jesus representa esse sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, o sacerdote sem pecado, o sacerdote que também é o sacrifício e que se entrega na presença de Deus por nós, para pagar os nossos pecados. Ele é o vivo caminho, porque no terceiro dia Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele vive e vive para sempre. Então ele é esse vivo caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele declara, eu sou o caminho estreito, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho. Ele é esse caminho para a presença de Deus. Ele é um intermediador entre Deus e os homens. Nós não precisamos de ninguém, não precisamos de homens, não precisamos de santos, não precisamos de nada a não ser o sangue de Jesus. Somente isso é suficiente para nos dar livre acesso ao trono da graça. Eu e você entramos na presença de Deus pelo sacrifício de Jesus, porque esse sangue puro nos purifica da nossa condição de pecadores e por esse sangue temos caminho e livre acesso a Deus. E aqui ele diz no versículo 22, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, se você perguntar para mim o que eu acredito, se você perguntar para mim qual é a minha esperança e o que eu acredito é que Jesus Cristo pagou pelos meus pecados. Ele me redimiu, ele remiu a minha vida. Ele me salvou de uma condição de condenação eterna e me trouxe para a vida e para o seu reino. Me trouxe para um tempo novo, me trouxe para uma aliança nova. Nos trouxe, se você assim entregou sua vida para Jesus e ainda não fez e pode fazer hoje, nós somos comprados por esse sangue, livres da condenação eterna. E o que eu acredito é que um dia ele voltará para nos buscar, para nos levar para uma vida eterna na presença dele. E para sempre estaremos com ele. E lá não precisaremos mais de tabernáculo, não precisaremos mais de templos, porque a palavra de Deus diz que ele será o tabernáculo de Deus entre os homens. Ele será a própria presença. Não precisaremos mais de templo. As coisas velhas passarão. Tudo será feito novo. E ele será a luz que iluminará a cidade. Ele será a própria presença. Ele estará conosco. Nós estaremos com ele. E para sempre
Reinaremos com Ele e viveremos em vida e vida abundante, sem mais pecado. A palavra de Deus diz que lá não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, nem rancor, nem lágrimas, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Eu acredito que os sofrimentos cessarão. Eu acredito que vai ter um dia em que não seremos mais tentados pelo pecado, não seremos mais tentados por essa natureza corrupta. Eu acredito que chegará um dia em que estaremos com Ele para sempre. E esse dia chegará. E que glorioso dia será, se assim estivermos com Ele. Agora, nesse dia que é considerado hoje, e é só o hoje que nós temos. Eu acredito que se o seu coração e o meu coração estiver nele, nós teremos sim vida eterna com Ele. Para quando Ele chegar, estaremos prontos e preparados para aquele glorioso dia. Então, mantenha firme a sua esperança. Mantenha firme a sua fé. Mantenha firme a sua vida, vivendo uma vida de santidade, uma vida de separação do mundo, uma vida rendida e entregue e totalmente dependente da graça e do amor dele. E assim nós estaremos prontos para aquele dia. E que glorioso dia será. Então, reflita nesse texto. Se você não leu ainda Hebreus, leia. Se você ainda não leu, por favor, se dedique a ler Hebreus. Você vai entender a profundidade do que estamos falando nesse vídeo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar coisas ainda mais profundas acerca da sua vida com Deus e como devemos viver nessa terra todos os dias para a glória do nome dele. Deus abençoe sua vida, tenha um domingo abençoado e tamo junto. Até amanhã. Deus abençoe.